encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Pois quanto mais sofrimentos por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e a salvação de vocês. Pois, quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês. Então, vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Para que Deus, um Deus tão bom, um Deus que é poderoso, um Deus amoroso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que esse Deus permite sofrimento? Para que Ele permite sofrimento? Antes de você se converter, você ouvia a promessa: entrega a sua vida para Jesus, vai melhorar a sua vida. Entrega a sua vida para Jesus porque você vai ser feliz. Entrega a sua vida para Jesus porque você vai ser isso, aquilo. Você entregou a sua vida e parece que a coisa piorou. Você entregou para a vida para Deus, porém você se surpreende que o Deus que me foi prometido é um Deus que permite sofrimento também. É um Deus que permite provações também. É um Deus que permite tribulações para os seus filhos. O sofrimento sem Deus tem um propósito, mas o sofrimento também com Deus tem outro propósito. É lógico, óbvio isso. Mas como é que é um Deus que é o nosso Pai, que a Bíblia ensina isso, permite doenças para seus filhos, permite aflições para seus filhos? Como é que um Deus que é o nosso Pai, o meu Pai, o seu Pai, permite situações que causam tristezas para seus filhos, angústias, crises, perdas, falta de dinheiro muitas vezes? Um Deus que tem tudo, dono de ouro e prata, mas permite até que os seus filhos faltem de dinheiro. Como é que um Deus que é tão amoroso permite desentendimento entre os irmãos? Como é que esse Deus permite no nosso meio ainda você sendo humilhados com fofoca, maldizer, calúnias? E você se acha, você tem certeza que você é filho de Deus, tem certeza disso, mas por que para que Deus está permitindo as calúnias para a minha vida, sendo caluniado? Eu virei conversa de redes sociais. Antigamente a gente podia falar aqui das praças, né? Da praça, onde aqueles aposentados ficam sentados, ficam jogando dama, e o seu nome está no meio aí. Como é que é um Deus tão poderoso, um Deus tão amoroso, permite frustrações para nossos filhos, ou para seus filhos? Causa de injustiça. Puxa vida, não merecia aquilo, eu sou filho de Deus. Não merecia ser tratado, ser recebido dessa maneira, dessa forma. Mas eu estou sendo tratado dessa maneira, e aí? Será que Deus ainda está no controle da minha vida? Como a gente costuma dizer por aí. Como é que um Deus tão bom, tão poderoso, permite humilhações para os seus filhos, fardos pesados para os seus filhos? Por que um Deus tão poderoso não responde todas as orações que eu faço na hora que eu quero? E quando ele responde a hora que ele quer, o dia que ele quer. Que Deus é esse? Por que ele permite coisas ruins assim para mim como filho? Por que um Deus permite chuva no dia do culto? Eu queria vir para o culto aqui, mas começou a chover. Deus permitia chuva. Permitia. Por quê? Para que melhor? Para não vir, para não sair da chuva, para não ficar gripado? Por que um Deus tão poderoso permite calor, frio, cansaço no dia dos cultos? Por que Ele permite problemas na família,
e desentendimento entre amigos. Por quê? Porque ele permite tantos problemas para os seus filhos, esse Deus. Qual é o propósito de tudo isso acontecer? Será que não seria óbvio, mais tranquilo, nos isolar, nos isolar de qualquer dificuldade, de qualquer problema, de qualquer tristeza, nos isolar, colocar aqui uma ilha aqui como essa de bateria, a gente morar aqui, andar com isso aqui, que nada possa nos atingir. Está lá carregando, tudo aí protegido com qualquer tipo de maldade, qualquer tipo de frustração. Por que Deus nos deixa exposto diante de situação muito cruel, frustrantes? Para que tudo isso? Primeiro, a Bíblia nos responde todas essas perguntas e dúvidas nas nossas vidas. A Bíblia nos dá um norte, um caminho pelo menos. A primeira razão pelo qual Deus permite a dor em mim, o sofrimento na minha vida, na nossa vida como filho de Deus, é que o Senhor usa sofrimento para os seus filhos, para o nosso amadurecimento espiritual. Para quê? Amadurecimento. Repita comigo: amadurecimento. Amadurecimento espiritual. Amém? Vamos ler alguns versículos rapidinho. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6 a 7. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6 a 7. Portanto, alegre-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisam suportar muitas provações, e elas mostrarão que sua fé é autêntica, como o fogo prova e purifica o ouro. Assim, a sua fé está sendo experimentada, a sua fé está sendo amadurecida, experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória, honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Ainda 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 até 3, diz o apóstolo Paulo: irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como crianças em Cristo Jesus. O que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem mesmo agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que há inveja, há discórdia entre vocês. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões humanos, puramente humanos? O que o apóstolo Paulo está nos dando aqui, dizendo que todo filho, ou filho espiritual ou carnal, e a nossa vida deve acompanhar o crescimento normal. Um processo. A criança nasceu. Ela não pode continuar sendo criança daqui 50 anos. Já pensou começar a chamar o irmão Ângelo aqui que está na minha frente, bebê? Meu bebê. Não é por causa de brincadeira, ou a gente brinca, tem o irmão Neném que está lá, o Neném, olha lá, aquele aí, ó, todo aquele altão lá, forte, parece que Golias, chamaram ele de Neném. Neném. Há um processo natural do crescimento. A criança nasce, a gente orou aqui, o irmão Eli orou para as crianças ir para suas salas. Aquela criança que nasceu alguns meses ou alguns anos atrás, não pode continuar criança nessa idade. Não pode. Não pode. E Deus, como pai, Ele olha para os seus filhos. Ele quer ver o crescimento dos seus filhos. Deus, Ele quer ver, ou quer se alegrar, o crescimento do seu filho. Olhando para o seu filho, Ele pode dizer com muito orgulho: puxa vida, meu filho nasceu alguns meses atrás, hoje cresceu. Eu estou feliz com o crescimento dele, está
andando, está falando, está trabalhando, arrumou um emprego. O meu filho que alguns anos atrás era neném, bebê, recém-nascido, hoje ele está me servindo, ele está cantando, ele está evangelizando, está discipulando. Nasceu alguns anos atrás, hoje está ganhando alma. Isso faz feliz para Deus como Pai, olhando para nós como filhos. E o apóstolo Paulo ele fala justamente sobre isso. No capítulo 13, versículo 11, dizendo: quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de crianças. Não são mais crianças. Criança é uma fase. Criança nasce. Criança vira adolescente. Criança vira jovem. Criança vira adultos. Esse é o processo de todo filho que nasce, espiritualmente falando. Isso que alegra o Pai, o nosso Deus. Nascimento é obrigatório, mas o crescimento é opcional. Ele está comigo? Nascimento é obrigatório, mas o crescimento é uma escolha obrigatória. O que estou querendo dizer com isso? Você nasce para crescer, obedeça aos adultos. Vamos trazer isso aqui no sentido da família. Nasceu. Come papinha, toma vacina. Enquanto os pais estiverem aí contigo, vai tirar a fralda, vai limpar você, vai dar um banho, dando papinho, leite, vacina em dia, tudo. Começa a desenvolver, vai levar para a creche, daqui a pouco começa a estudar, daqui a pouco começa a fazer faculdade. Isso é os pais. No mundo espiritual também é a mesma forma. Você nasceu. Isso aí, naturalmente falando. O crescimento vai depender muito daquilo que você vai ouvir de Deus, da palavra de Deus. De você aceitar, concordar ou não, mas você aceitar, não, eu quero comer a palavra de Deus todo dia. Esse é meu alimento, vou ter que comer, vou ter que orar. A vitamina está aqui. A vida está aqui. As vacinas estão aqui. O crescimento está aqui, na palavra. Então você está com 5, 10 anos de evangelho, você precisa fazer uma pequena análise. Quando você nasceu, você era criança, mas agora, depois de 5 anos, você não pode mais ser criança. No mínimo, você já cresceu, está andando sozinho. Por isso que nós temos aqui o processo de discipulado. Discipulado é isso. Quando você começa a fazer discipulado, o discipulado vai te levar para o crescimento. Todo crescimento é dolorido, não é fácil. É desafio. Tem que quebrar, abrir mão da sua vontade. Imagina a criança. Abrir mão da sua vontade, os adultos falando, faz isso, vá para a escola. A criança sai de casa contrariada, mas tem que ir para a escola. Vai tomar vacina. Não, contrariada, vai chorando e tal. Não, vai ter que comer. Tem coisa que a criança não quer comer. Tem que comer pela força. Abre a boca, abre a boca. Abre a boca. Colocar a boca da criança. E essa é uma fase que todos nós devemos passar. Por isso que a gente afirma aqui que o nascimento é obrigatório. Mas o crescimento é a escolha que você vai fazer dia após dia. O que estou colocando na minha vida? O que estou colocando dentro de mim que está me levando a crescimento ou não? Que tipo de alimento que estou colocando na minha vida, na minha fé, que está me levando a crescer ou não? Como você pode identificar uma criança espiritual? Compare, literalmente, uma criança humana com a espiritual. Como você compara? Ou como pode identificar uma criança espiritual? Tanto quanto como a criança carnal, humana traz isso no mundo espiritual. A criança espiritual, toda hora cai. Alguém tem que ir lá levantar ela. Bebê, fica aí em pé. Começa a andar sozinho, começa a engatinhar, meio bambando. Daqui a pouco dá um passo, daqui a pouco dá um sei o quê. Aí os pais espirituais ou os irmãos aplaudem.
Oh, parabéns, dei um passo. Oh, parabéns, está conseguindo andar. Aí vai crescendo, mas daqui a pouco cai de novo. No mundo espiritual não é diferente. As pessoas que entregaram as suas vidas recentemente, quem sabe esses últimos dias, últimos meses, é comum a pessoa de repente começar a frequentar a igreja. No próximo quinta-feira desaparece. Domingo não apareceu. Vem para a classe de batismo. Não sei o que, teve dor de cabeça, tal, aconteceu, cai. Alguém, um adulto responsável, ou uma igreja responsável, tem que ficar no pé dessa criança espiritual. Senão, não vai poder crescer. A criança, toda hora cai, toda hora machuca. As crianças espiritual, toda hora. Me machucaram. Me machucaram. Estou ferido. Falaram mal de mim. Toda hora, toda hora. E assim que a criança espiritual não aceita ouvir o não de ninguém. Uma criança espiritual. Falar não para a criança. Não pode tocar aqui. Porém, a criança, quando ela está crescendo, para ela está tudo liberado. Quer colocar o dedo na tomada? Quer colocar a língua na tomada? Quer comer, quer colocar na boca pomada, álcool? Ele não tem noção do perigo. E a mesma coisa também no mundo espiritual. A criança que está no processo de crescimento não tem noção de perigo. Por isso que eu repito a importância que essa criança que recém-nasceu espiritualmente falando deve ser discipulado. O discipulado não é porque eu quero ou para aqueles que querem. É uma necessidade de acompanhamento, o crescimento de uma criança ou de uma pessoa espiritualmente falando. Uma criança espiritual não aceita ser contrariado. Faz birras por qualquer coisinha, faz birra. Não tem horário de dormir. Não tem horário de comer. Qualquer coisinha faz birra. Qualquer coisinha se isola. Qualquer coisinha tem dificuldade até de parar com tudo. Encontra dificuldade, já para com tudo. Não quero mais. Não quero mais. Eu vou parar por isso. Vou parar de cantar, vou parar de dançar, vou parar de ir para a igreja. Não quero mais saber. São evidências que uma pessoa que é criança espiritual demonstra. Porém, temos que tomar cuidado, nós que somos adultos. Não julgar, não matar aqueles que estão passando por um processo de crescimento. Para julgá-las, para condená-las. A gente sabe que é recém-convertido. O que mais precisa é de discipulado. O que mais precisa é de uma companhia. O que mais precisa é de um abraço de adulto para carregar essa criança que está crescendo, que está na fase de crescimento. Se a gente começar a jogar pedrada numa criança, matamos ela. Não podemos matar as crianças que estão crescendo, que estão no processo de desenvolvimento. Pelo contrário, a gente tem que dar uma mão, tem que ouvir essa criança. Está crescendo, vai chegar também na fase dela de adulto, e ela também vai cuidar de outras pessoas. Então, criança espiritual, ela para de orar por qualquer momento. Não deu certo, tem que parar. Não aguento, tem que parar. Para de vir ao culto. Qualquer coisa, para. Nossa neta estava lá em casa, e aí quando ela está em casa, ela começa a seguir a mim, vai atrás de mim, toda hora, ou atrás da pastora, toda hora, vai atrás da pastora. Aí muitas vezes ela vai a gente entra no quarto, me lembrei de uma cena que ela fez, que ela cometeu, quando estava lá em casa. Aí quando entra no quarto, ela vem no quarto, quer também entrar no quarto. Aí quer deitar na nossa cama. Aí um dia desse aí, a gente chegou da igreja, a pastora não estava com a chave do quarto, que a gente deixa o quarto fechado. Aí deixou a bolsa na porta do quarto. Aí quando eu cheguei, eu falei, deixa eu abrir a porta do quarto aí para entrar. Entrei. E aí falei, pega essa bolsa da vovó, pega a bolsa da vovó, leva para a vovó. Aí ela tentou carregar, não aguentou. Tentou carregar, colocou aqui no bracinho, tinha a Bíblia e a agenda do pastor. Para ela estava muito pesado.
Aí começou a carregar, começou a puxar, puxou. Aí soltou lá, começou a ir atrás da avó. Vó. Começou a gritar, porque parou, estava com dificuldade de carregar aquilo. É comum para uma criança ele ser convertido. Ou melhor, ele ser convertido, ele ser nascido. Então, criança que nasceu recentemente, apresenta vários problemas. E nós que somos adultos, temos que ter o entendimento e a visão do que o que essa criança está precisando para a gente ajudar ela. Uma criança espiritual para de orar por qualquer motivo, para de vir para a igreja por qualquer motivo, para de ler a Bíblia por qualquer motivo, é criança, está ferida. Não há vida cristã sem sofrimento. Não existe vida cristã sem sofrimento. Se você ouvir de uma pregação, ou de alguém que prometer para você que entrega a sua vida para Jesus, porque a sua vida daqui para frente vai ser um mar de rosa, chama ele de mentiroso. Chama ele que ele é herege. Está ensinando coisa errada. Toda a vida cristã tem uma batalha, guerra, tem lutas. Não existe vida cristã sem luta. Não existe. Nem aqui no Brasil, nem na China, nem na África. Em nenhum lugar que a vida cristã é fácil. Não existe. Não existe. Às vezes Deus usa o sofrimento para o processo da nossa transformação. Deus usa muitas vezes as humilhações, as calúnias, as doenças para te mudar, transformar você. Deus usa muitas vezes as humilhações que você enfrenta nos relacionamentos. O propósito é transformar você, mudar a sua vida. Você não pode olhar a sua vida do ponto de vista você, olhar no espelho que eu sou lindo, eu sou maravilhoso, sou perfeito, já tenho de tudo. Mentira! Você tem que olhar a sua vida cristã no ponto de vista de Deus. Como é que Deus vê você? Um falho, imperfeito, arrogante, orgulhoso, trapaceiro, mentiroso. É assim que Deus nos vê como pobre, pecador que não somos. Nós não gostamos de ser confrontados por Deus. Achamos que nós estamos aqui, ou temos tudo, já somos perfeitos, já temos com 10 anos de vida cristã, somos perfeitos. Mas pergunta o ponto de vista de Deus, quem você é, como é que Ele te vê? Você vai cair de costa, do ponto de vista dele. Você não vai gostar, do ponto de vista dele. Por isso que Ele vai usar o processo que você não esperou, você não espera. Ele vai te colocar num processo de ser humilhado, de ser mal falado, de ser caluniado. Vai passar por enfermidades que você não esperava. E tudo que não estava no seu plano humano, o Senhor começou a enfrentar. Você passar. Aí você vai se surpreendendo de glória em glória. A cada momento você pancada vem para cá, pancada vem aqui, pancada vem aqui. Você começa a se perguntar, mas Senhor, o que eu fiz? Não fez nada. É que Deus está te colocando num processo para cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. Você não vai entender o processo de Deus na sua vida. Não vai entender. Nunca vai entender. Nunca vai entender. Você procurar entender o processo de Deus na sua vida, você nunca vai entender e vai ficar frustrado o tempo todo. Porque não está entendendo nada. Quantas vezes a gente fica orando para Deus, Deus, para que o Senhor está permitindo? Por quê? Porque onde que eu pequei? Onde que eu pequei? O que eu fiz de errado? Deus falando, não é? Você está em pecado. Você não está em pecado. Eu estou fazendo algo em você. Eu estou formando algo na sua vida que você não entende. Mas sou eu que entende. O processo é muito duro. O processo de ser transformado por Deus é muito duro. Por isso que eu prefiro obedecer a Deus. Obedeça a Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus? Obedeça.
Obedeça o que é pregado, o que você lê na palavra do Senhor. Na terça-feira estávamos em reunião de pastores. Os pastores estavam falando a mesma coisa. Mesma coisa no sentido de o desafio de ser pastor no dia de hoje. Um grande desafio. Nas nossas igrejas, as pessoas fazem de conta que estão ouvindo a palavra de Deus. A gente, como pastor, essa é uma crítica, autocrítica que a gente estava fazendo. A gente vê um público ouvindo a pregação do pastor. E a gente achando que o povo está escutando, vai obedecer. Nada. Não está ouvindo nada. Não vai obedecer nada. Mas por isso que tem que parar de pregar? Não fomos chamados. Como o profeta Isaías, o Senhor disse para Isaías, eu te chamei para um povo muito duro. Coração duro. Mas vá pregar a palavra. Esse é o nosso papel hoje. Nós não queremos obedecer. Conhecido, a gente achando que quem está pregando aqui é o ser humano, que a gente conhece. Tal de Jesus que a gente conhece. Não é Deus que está falando. É o ser humano que está falando. Obedecer para quê? Mas independentemente da sua escolha, o seu crescimento vai depender daqui, ó. Ninguém chega a crescer sem passar por aqui. Ou palavra lida, ou pregada, ou cantada, o seu crescimento tem que ser aqui. Você está com 1 ano de idade, de uma vida cristã, está com 5 anos, está com 10 anos, é você que tem que analisar o seu crescimento. Aqui na igreja do WhatsApp Peneia Vicente Carvalho, e posso falar com muita propriedade, a palavra de Deus não falta. Enquanto a gente está vendo a crítica de pastores, hoje se tornou moda, que muitos pastores que não estão pregando a palavra de Deus, o arrependimento, não está falando mais do pecado no púlpito, aqui se fala de tudo. Aqui, do púlpito. Agora, o crescimento, o nascimento é obrigatório, mas o crescimento é uma escolha que você faz todo dia. Uma criança espiritual pode frequentar a igreja há 50 anos, pode frequentar a mesma igreja há 30 anos, 20 anos, mas não muda, não cresceu, porque é criança espiritual. É isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, perdão. Mas em todos nós, como o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Senhor Jesus Cristo. A transformação é um processo de glória em glória. Eu era fofoqueiro, eu ouvi a palavra que eu li na Bíblia, que o meu pastor pregou, que fofoca é pecado. Eu vou largar a fofoca a partir do domingo, não sou mais, a partir de hoje, não sou mais fofoqueiro. Vem no culto, no próximo domingo, eu era malandro, gospel. O pastor falou, a Bíblia diz que é pecado ser malandro gospel. É pecado ser murmurador gospel. É pecado ser... Bíblia fala sobre isso. Eu vou ouvindo, vou largando. Vou ouvindo, vou deixando. Eu não posso continuar naquilo que foi revelado por Deus, na sua palavra, ou pelo pregador. Eu vou continuar sendo a mesma pessoa. O que adiantou com isso? Eu vou continuar sendo neném espiritual. Todo bebê espiritual sofre. A gente falou aqui de acompanhar todos os bebês espirituais, amém. Mas chega algum momento, o bebê espiritual não aceita mais companhia.
A ajuda vem, ou quando aquele gente quer ajudar, ele quer ajudar aquele que aceita ser ajudado. Você aceita ser ajudado? A gente ajuda. A ilustração que eu citei que alguma vez lá, alguns anos atrás, a pessoa está se afogando na praia. Bombeiros, com helicóptero lá, começam a jogar boias de cor preta, branca, vermelha, cinza, lá na praia. Para salvar quem está se afogando na praia. E aí aquele que é o bonitão vai querer escolher a cor da boia. Vai fazer o quê? Vai morrer. Vai morrer. Não, eu gosto de branco, aquela moça que não, preto não pode, não, mas eu gosto da rosa, eu gosto da boia, não sei de que jeito. Irmão, tu está morrendo, escolhendo a cor da boia. Agarra primeiro que aparecer, vamos embora. Crescimento é uma opção que você faz todo dia. Vou no culto, vou quando quer. Vou fazer discipulado quando quer. Vou na escola dominical, se der vontade, quando quer. Eu vou orar, se der vontade, quando quer. Eu vou ler a Bíblia. Se o anjo do Senhor se manifestar aqui, vou ler. Se não vou ler. Escolha que se faz esse crescimento. A aprovação que Deus permite em nós, a aprovação não mata ninguém. Repita comigo, a aprovação não mata ninguém. Por mais que você seja aprovado, esteja sendo aprovado, está difícil as aflições. Mas a aprovação não tem o propósito de te matar. Está difícil, mas não vai morrer não. Está difícil, está duro, não vai morrer. Deus não usa a aprovação para matar o seu filho. Ele pode levar alguém da família, das suas amizades, para provar a família, para provar quem ficou aqui. Mas não usa a aprovação para matar, matar você, tem que usar a aprovação. Por sinal, porque ele, no primeiro dia que você nasceu, já te levava. Não haveria necessidade de você ter nascido. Logo no primeiro dia que você começou a andar, já te leva. Para que você tem que crescer primeiro para ser aceito ou aprovado pelo Senhor? A aprovação só mata quando há pecado, como murmuração, como desobediência. A aprovação só mata quando há pecado de ingratidão ou idolatria. E equivalendo de povo de Israel saindo do Egito, caminho para a terra prometida, o que eles passaram pelo deserto? A maioria desses morreram no deserto. Mais de 6 milhões, se não falar agora 6 mil ou 6 mil, morreram no deserto. Só 2 chegaram à terra prometida. Quem que chegou na terra prometida? Josué e o restante ficou onde? Morreu no deserto. Porque foram provados e não foram aprovados. Passaram por provações, murmuraram. A murmuração é um pecado, como qualquer outro pecado. Resmungar por dentro. A ingratidão é o pecado. Nunca você vai encontrar uma pessoa ingrata feliz. Toda pessoa ingrata é doente. Toda pessoa ingrata é doente. Nunca vai encontrar uma pessoa ingrata saudável. Nunca. Que reclama de tudo, murmura de tudo. Não reconhece a ajuda que ele recebe. Não reconhece ninguém. É doente na alma. Doente no físico. É pecado a ingratidão. Mata. A idolatria mata. O povo de Israel ficou no deserto. A aprovação tem como propósito formar o caráter do Filho de Deus. Esse é o propósito
da provação também. Romanos capítulo 5, versículo 3 a 4. Além disso, até os nossos sofrimentos, nos alegramos, porque sabemos que o sofrimento produz a paciência, e a paciência produz o caráter, e o caráter produz a esperança. E a esperança não nos decepciona, pois Deus derramou o seu amor para encher os nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. A provação produz, o sofrimento produz paciência, a paciência produz caráter. Repita comigo, a paciência produz caráter. Quanto mais você for paciente naquela prova que está passando. Então na prova toda hora, há 6 meses, há um ano que está na prova, é porque Deus está querendo aperfeiçoar algo em você, que para você não tem nada de errado, mas Deus já viu que alguma coisa está errada na sua vida. Ele quer forjar você. Toda aprovação tem dia, tem hora para terminar. Começou, vai terminar. Fique tranquilo. Vai terminar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 diz: assim aquele que considera estar em pé, cuide-se para não caia. Não sobreveio a você tentação que não fosse humana, ou que fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além daquilo que pode suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providencia um escape para que possam suportar. A provação que nós passamos é suportável. Você tem que suportar. Ah, pastor, não estou aguentando. Ah, você não está aguentando. Às vezes a gente carrega um monte de chumbo, né? Um monte de tiroteio. Você fala, ufa, não está aguentando mais, hoje eu vou morrer. Deus falando para você que não, você vai morrer não. Aguenta, você vai aguentar. Eu permiti essa dor, eu permiti essa tristeza em você, eu permiti esse sofrimento, essa angústia em você, porque eu te conheço, que você vai suportar sim. Você vai aguentar sim. Deus não nos dá uma aprovação além daquilo que nós podemos suportar. E o Senhor, juntamente com a aprovação, Deus sempre nos dá um escape. Para que serve o escape? O momento da gente respirar. Tiroteio, pá, 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 pá. Chumbo para todo lado. Você fala, meu Deus, hoje que eu vou morrer. De repente Deus envia um anjo, manda um irmão. De repente Deus manda um irmão, um anjo. Fala, que irmão, dá um abraço, eu quero te abraçar até escape para você respirar um pouco. Irmão, eu vim te visitar uma pessoa que estava sem fazer nada em casa, mas de repente te surpreende. Estou vindo aqui na sua casa, vim aqui tomar um café. Na verdade, ele que está trazendo o café, trazendo cesta básica. De repente você estava naquilo, mas estou acabado. De repente apareceu alguém enviado por Deus como escape. Escape é o momento de abastecer. A corrida está longa. A viagem está muito longa. Mas você tem que dar uma parada, como a gente costuma viajar, uma parada para você tomar um café, isso é escape. Uma parada para você ir para o banheiro, isso é escape. Uma parada para você respirar, lavar o rosto, isso é escape. Isso que Deus permite nas nossas vidas. Enfim, em último lugar, um dos propósitos da aprovação é para consolar outros irmãos que estão na mesma. O propósito da aprovação é para consolar outras pessoas. E isso que nós lemos no versículo 4, do texto principal, que nós lemos aqui, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4. Ele diz, Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros, quando eles passam por aflições. Quando a gente vai estar em reuniões, tanto quanto aqui na igreja, uma reunião que a gente faz, ou principalmente com os pastores, reunião de jejum, ou ADM que a gente vai, no final, no meio da reunião, a gente costuma fazer grupos pequenos, onde que a gente começa a compartilhar. Às vezes você está chegando para uma reunião como essa, sobrecarregado.
sem vontade de estar lá presente. Cheio de aflições, cheio de angústia no coração. Quando você se assenta junto com os colegas, com os amigos, eles começam a testemunhar a luta que eles estão enfrentando nas suas casas, nas suas famílias, nas suas igrejas. Aí você olha para si mesmo e diz: ufa, não estou sozinho. Não estou sozinho. Eu pensei que sou eu que estou nessa luta. Mas tem outros irmãos, outros colegas que estão passando situações muito graves do que eu. Então é importante você congregar, a importância de você fazer parte de uma célula, a importância de você fazer parte do grupo, você não andar sozinho, porque às vezes você, como a gente está pregando aqui, nem sempre, às vezes, Deus usa a minha vida para falar com todo mundo. Mas às vezes um abraço que o irmão vai dar para um irmão, para uma irmã aqui, a irmã dar um abraço para outra, vai ser tudo na vida daquele pessoa que frequentou a igreja. Às vezes a pregação não falou, não é que não falou, mas Deus não usou a pregação. Mas às vezes uma palavra que o irmão vai dar para um visitante, isso vai ser já janela aberta. A Tabata está aqui. Quando era solteira, me lembro do testemunho que ela deu, e naquela época a gente fazia cartazes aqui, seja bem-vindo. Naquela época estava junto com outros jovens, adolescentes, ficou aqui na porta aqui com aqueles cartazes: seja bem-vindo, seja bem-vindo. Aí todos os visitantes que chegavam eram abraçados, tá? E uma mulher estava andando para cá e para lá e disse: eu vou entrar numa igreja que encontrar a porta aberta. Se for abraçado naquela igreja, eu vou ficar ali. O que aconteceu? Estava aqui com outras meninas, a mulher entrou. O que fizeram nela? Abraço. Ela disse: aqui que eu vou ficar. Aqui que eu vou ficar. As aprovações que a gente passa, que eu estou passando, é para consolar outras pessoas. Você não sabe o propósito pelo qual está passando isso. Às vezes o irmão Angel que está aqui perto, porque estou falando sempre dele aqui, mas não sabe o que o irmão Antônio está passando, o irmão Antônio não sabe o que está passando. No momento da comunhão, senta junto com os dois, aí começa a conversar. Aí um deles fica: hã? Consolou um deles, fortaleceu um deles. Esse é um dos propósitos da aprovação que a gente passa. Por isso que tem que se alegrar com a aprovação. A gente vai fazendo uma dinâmica aqui, só vai ficar de 3 pessoas. 3. Em 3 pessoas, por favor. Rapidinho. Procura 3 pessoas contigo aí. A gente vai orar juntos. Mesmo sentado. Três pessoas. 3. Três pessoas. Por favor, ninguém fique sozinho, por favor. 3 pessoas. Se não der 3, pode ser 4. Presta atenção. Pode sentar sem problema nenhum. A gente vai sentar. Senta aí. Pode sentar juntos, senta juntos. Vira a cadeira, sem problema nenhum. Em poucas palavras, você vai falar de uma luta que você está enfrentando, ou essa luta continua, ou Deus já te tirou dessa luta. Seja breve, resumida, porque eu não sou tempo. Em poucas palavras, qual é a sua luta, a provação que Deus está te permitindo passar? E poucas palavras, não prolonga não, tá bom, irmãos? Cada um vai falando, ouça. Uma luta que você está enfrentando, ou já enfrentou, acabou. Só falar da luta. O quanto Deus te livrou, te ensinou,
meio essa luta. Pelo último lugar, vocês vão orar. Vai orar para o seu irmão, pela sua irmã, ora, dando uma palavra de conforto, de encorajamento, que se Deus me fez passar nessa luta, e você também vai passar nela, você não vai ficar nessa luta. Essa luta não vai te matar. Não vai te matar. É uma prova apenas para o Senhor. Em poucas palavras, depois ore juntos, dá uma palavra de conforto para seu irmão, fala para o irmão, persevere, fique firme, fique firme. Deus está te provando porque Ele quer mudar você, está te transformando, está te mudando. Se alguém está enfermo ou está doente no grupo, por favor, levanta a mão. A irmã Maria, as duas Maria, quem mais estaria atrás? A irmã Inede. Por favor, se alguém está enfermo ou doente, os intercessores vão passar aí, colocar o óleo, intercessor. Se alguém estiver enfermo aí no grupo, levanta a mão, tá bom? Alguém está doente, não está bem, levanta a mão, os intercessores vão ungir, depois vocês vão orar. Pega o óleo, vou perguntando se alguém está doente. Entendeu? Pergunta se alguém. Fecha, querido. Pergunta se alguém está doente. Depois ora juntos. Uma oração bem breve.